Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abram comigo a palavra em 2 Crônicas. 2 Crônicas 7, versículo 11 ao versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 14. Quando os irmãos encontram aí, quero agradecer muito a oportunidade. Deus continue abençoando ricamente, abençoando todo esse corpo de obreiros, abençoado, essa igreja também abençoada, é um prazer, alegria, bênção retornar aqui, poder retornar nesta casa para nos cultuarmos ao nome do Senhor, poder estar aqui ministrando a palavra. Veja essa pastoreada pelo nosso pastor Zé Carlos, pastor Sandra, pastor que tem inspiração, a eles e toda a família. Assim diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor, o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor, no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste para o meu povo, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, queremos te louvar, te agradecer pela leitura da tua palavra. Queremos rogar e clamar e pedir a ti que o Senhor esteja nos abençoando, que estejamos na sensibilidade do teu Espírito, para que nós venhamos ouvir aquilo que o teu Espírito quer trazer e nada mais. Nós desejamos plenamente, integralmente, aquilo que vem, ó Pai, do teu Espírito. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Quando nós olhamos para 2 Crônicas, nós temos que observar o seguinte: que era tão desejado por Davi, vai ser agora construído, vai ser realizado através do reinado de Salomão, a construção do templo. Então vai haver a construção do templo, e Salomão vai orar ao Senhor, vai falar com o Senhor, vai consagrar o templo. Deus então ouve a oração de Salomão, vai responder a oração de Salomão. E quando então Deus responde a Salomão, é o momento que nós estamos diante desse texto aqui, desse contexto. Quando a gente olha para esse contexto, a gente tem que observar o seguinte: aqui o Senhor está passando a Salomão seria a receita para um avivamento. A receita para um verdadeiro avivamento. A palavra tem outros momentos e outros textos que também são receita para um verdadeiro avivamento. E aqui está entre eles esse texto também, que é sobre avivamento. Uma receita para avivamento. Quando a gente olha para essa orientação, para essa receita sobre avivamento, nós temos que observar o seguinte: o que é um avivamento? Quando nós olhamos para um cenário, para um contexto de sequidão, para um contexto de um povo, de uma nação, ou de toda uma região afastada de Deus, distante dos caminhos do Senhor. E esse lugar precisa de um renovo. Esse lugar precisa de haver algo ali que vai fazer com que o povo se derrame na presença do Senhor. Aleluia! Porque aquele lugar precisa de renovo. Aquele lugar precisa de que as estruturas dele sejam abaladas, para que a presença do Senhor venha, para que o povo entenda que a coisa mais valiosa é a presença de Deus, e mais nada desse mundo possa produzir. Então isso é um ponto sobre o avivamento. E a gente observa então que isso, que é o avivamento, a gente vai observar que está uma receita aqui para que isso aconteça. Aqui está orientações para que isso aconteça. Para isso que se chama avivamento, aconteça aqui no meio do povo de Israel. Só que há 4 condições para se chegar a este avivamento. 4 condições, que é humilhação, oração, buscar a face do Senhor
caminhos. O que Deus vai falar aqui a Salomão. Só que para a gente chegar nisso, essas 4 condições, a gente tem que observar aqui 3 verdades. 3 verdades centrais para que a gente olhe essa receita, essa orientação para o avivamento. Quais são essas 3 verdades centrais? Quem somos, o que precisamos fazer e o que Deus nos promete conforme aquilo que nós precisamos fazer. Então vamos observar aqui, olhar para essa primeira verdade. Quem somos? Olha só aqui o versículo 14. Se meu povo. Nós temos que ter a plena consciência de que nós somos o povo de Deus. Que povo é este? É o povo que crê em Cristo. É o povo que foi alcançado pela graça, pelo favor merecido de Deus. É o povo que foi chamado para uma nova vida em Cristo, cujo nome está escrito no livro da vida. Temos o selo do Espírito Santo em nós. Apesar das dificuldades e circunstâncias, Deus não muda. Deus continua sendo Deus. Deus da aliança escolheu e selecionou o povo. Nós somos o povo escolhido, o povo amado, o povo chamado, o povo convertido, o povo que foi justificado, o povo que está sendo santificado, em constante santificação, o povo que perseverará até o fim, o povo que está guardado por Deus, o povo que é propriedade exclusiva de Deus, menina dos olhos de Deus, herança de Deus. Apesar das angústias, dos dramas, das aflições, dos desertos, das dificuldades, nós somos o povo de Deus. Nós temos que ter a plena consciência disso, em primeiro lugar, do que Deus está falando aqui a Salomão. Nós somos o povo dele. E em seguida, aqui no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós somos o povo que se chama. Que chama pelo nome dele, que chama pelo nome de Deus. Deus é a nossa identidade. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. A nossa confiança está nele. Somos o povo que clama a Deus. Somos o povo que olha para as alturas e dizemos: de onde virá o socorro? Eu sou o povo do Senhor. Deus dos céus e da terra. Nós somos. A nossa identificação é como este povo que clama ao Senhor, que deposita total confiança no Senhor. Total confiança no Senhor. Toda e qualquer confiança que nós temos aqui na terra, nessa nossa caminhada, ela provém, antes de ela tem origem do Senhor. A nossa confiança é a confiança maior no Senhor. Nele nós depositamos a nossa confiança. A segunda verdade, então, neste texto aqui, a primeira é quem somos. E a segunda é o que nós precisamos fazer, então. Então vamos lá, vamos entrar aqui nessa receita, nessa orientação para esse verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, humilhação. O mundo vai ser de fato impactado quando o mundo olhar para a igreja e ver a igreja se humilha. Ver uma igreja que se derrama aos pés do Senhor. Se humilha com intensidade maior. Se derrama com intensidade maior. Com muito mais força, muito mais desejo, muito mais intensidade. Quando nós olhamos para as coisas que acontecem no mundo, no Brasil, entre as outras nações, muitas vezes a gente vai observar o seguinte: é como se a igreja pensasse que muitas vezes ela está perecendo ou padecendo por conta de um mundo maldoso. Mas a gente tem que observar o contrário, o inverso disso. É um mundo que padece, é um mundo que perece por conta da omissão da igreja. A igreja se omite e o mundo parece. Então nós temos que posicionar, meus irmãos. A igreja atual tem que ser uma igreja que se posiciona mais. Para que o mundo olhe para a igreja e veja de fato uma igreja que se comporta como tal. Uma igreja que de fato segue o que está na palavra. Porque, meus irmãos, muitas vezes as pessoas do nosso convívio, elas não vão falar diretamente, elas não vão verbalizar, mas as pessoas em todos os lugares, elas esperam algo de nós. Elas esperam algo de nós, sabe por quê? Muitas vezes quando o cristão comete um deslize, ou erra em alguma coisa, erra algo em alguma situação, a gente vai ver algumas pessoas que são seculares, que são no ambiente de trabalho,
faculdade, escola, vizinhança, qualquer lugar, quer dizer que a gente seja no mínimo conhecido pelas pessoas, mas é para crente, não é cristão. Porque o mundo espera algo de nós. O mundo espera a igreja que se posiciona. Querendo ou não, ainda que há pessoas que estão no mundo, não queiram vir ao Senhor ainda, não vieram a Cristo ainda, eles esperam um posicionamento diferente daquilo que se denomina como cristão. Então tem que haver um posicionamento diferente da igreja, isso envolve humilhação. Uma igreja que se humilha na presença do Senhor. Amém. O povo de Deus não pode ser um povo arrogante. Arrogância não combina com o Senhor, arrogância não combina com Deus, arrogância não combina com Deus. Sabe por que a arrogância não combina com Deus e com os servos de Deus? Porque como servos de Deus, nós cremos e temos consciência total que o Deus que nós servimos é o Deus criador de todas as coisas. Dos céus, da terra, das estrelas, das galáxias, da fauna, da flora, de todas as coisas, todos os elementos do universo. E quando a gente está diante desse Deus, quanto mais a gente se humilha na presença dele, se prostra, não tem como estar na presença dele, ou sair da presença dele e agir de forma arrogante. Porque a gente vê o quão pequeno a gente é. Como muitas vezes a gente é insignificante diante daquele que é eterno. E o quão limitado nós somos. O quão fraco nós somos. Então, como diante desse Deus, nós agimos ainda com arrogância? A arrogância não combina com cristão, por quê? Porque nós somos pequenos cristos. Nós seguimos a Cristo, ele é o nosso modelo perfeito para todas as coisas. E quando a gente olha para Cristo, Jesus é o maior exemplo de humildade de toda a história. O maior exemplo de humildade de toda a história. Então, como servir a esse Jesus? Como dizer que eu sou um cristão e agir com arrogância, com soberba, com presunção? O que o cristão tem que ser? Uma pessoa humilde, que se humilha aos pés do Senhor diariamente e também humilde diante das pessoas. Nós não podemos agir socialmente com arrogância, com soberba, com presunção, porque Deus não está nisso. Deus não se encontra nesse ambiente. Esse ambiente não é interessante para Deus, um ambiente de arrogância, de soberba, de presunção. Então, humilhação. Temos que nos humilhar diante do Senhor. Amém. Porque o avivamento começa quando a igreja coloca a boca no pó. O avivamento começa quando a igreja coloca a boca no pó. O avivamento não vem em um contexto, uma situação, em que Deus vai olhar para o povo e falar, nossa, mas o povo está tão bonitinho, está tão postulado, está tão legal, nossa, está tão interessante. Não. A gente vai ver na palavra e nos avivamentos históricos, ao longo da história da igreja, que o avivamento veio quando a igreja de fato se derramou na presença do Senhor. Orações longas, jejuns longos, tudo embasado na palavra, um povo que busca a face do Senhor, se derrama na presença do Senhor, fervente na presença do Senhor, com intensidade, de uma forma assim, voraz na presença do Senhor. Querendo a presença do Senhor acima de tudo, percebendo que as outras coisas de fato são secundárias, na prática mesmo. Não é que fala, mas é entender na prática. Eu entendi que tanto buscar a Deus, que as outras coisas são secundárias, elas são superficiais, elas são laterais, e elas vão ficar aqui na terra. E assim a igreja coloca a boca no pó de um avivamento do Senhor. Aí é produzido um avivamento que vem direto do céu. Quando a igreja coloca a boca no pó. O avivamento começa com choro. A humilhação também vai envolver choro. A igreja tem que deixar de briga, de picuinha, chorar na presença do Senhor. Entender o que é chorar na presença do Senhor. Qual foi a última vez que nós choramos na presença do Senhor? De fato. E nós choramos na presença do Senhor. De se derramar na presença dele e chorar. Talvez individualmente muitos vivenciam isso constantemente. De orar e chorar, de ler a palavra e chorar, de buscar o Senhor e chorar. Mas isso no sentido coletivo. A igreja se derramar em choros, em lágrimas, em prantos na presença do Senhor, mas não de forma forçada, mas de uma forma natural. É chorar porque eu não tinha como chorar. É ajoelhar porque eu não tinha como não ajoelhar. É cair em prantos na presença do Senhor porque não tinha como não fazer isso. Foi natural, foi espontâneo na presença do Senhor. Porque a presença dele é magnífica, porque a presença dele é gostosa, porque a presença dele é satisfatória. Qual foi o último momento? A igreja tem que pensar isso. Nós temos que pensar isso. Como está a nossa humilhação, nosso derramar na presença do Senhor. Segundo ponto, para que se estabeleça esse verdadeiro avivamento. Oração. Oração. Se o meu
povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Deus ele não rejeita o coração quebrantado. Mas se o povo quer uma vida, é hora de orar. Não é só se humilhar, mas é se humilhar, orar muito. Não há nada mais poderoso neste mundo do que o Deus que responde a oração. Quando nos colocamos de joelho, o braço onipotente de Deus é acionado. A oração conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. É o elo, com a fraqueza humana e a onipotência divina. É o elo do ser que é limitado, mas serve a Deus que é onipotente, pode todas as coisas, que tem um poder sobre todas as coisas. A oração é este elo, é essa conexão. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu, é uma ligação direta ao Senhor. Quando nós oramos, nós podemos tocar no mundo inteiro, porque Deus escuta nossas orações, o braço dele não está escondido, os ouvidos dele não estão fechados, ele está pronto a ouvir a nossa oração. Spurgeon diz um negócio muito interessante. Ele diz assim: muitas vezes nós, como cristãos, dizemos que não temos tempo para orar. Então, mas é um grande erro o cristão falar que não tem tempo para orar. Porque, na verdade, orar é ganhar tempo. Orar é ganhar tempo. Olha o que esse servo de Deus diz. Olha que maravilha. Orar é ganhar tempo. Já parou para pensar nisso? Quando eu estou orando, eu estou investindo tempo em Deus. De tal forma que Ele vai mexer, Ele vai organizar o meu tempo. E eu serei mais produtivo no Senhor, na presença dEle. Eu tive algumas experiências. Eu observei um padrão entre elas. Teve alguns momentos, de uns anos para cá, que eu levantei pela manhã e falei assim: antes de qualquer coisa eu vou orar, hoje não é um período de oração. Ou também teve algumas situações em que, entre fim da manhã e início da tarde, eu estava com tanta tarefa para fazer, eu falei assim: antes de qualquer tarefa, de qualquer coisa, eu depois vou para 1000, o que eu vou fazer? Eu vou orar, vou tirar um período de oração para esquecer tudo. E nesse período aqui, eu vou orar. Interessante, todas as vezes que eu fiz isso dessa forma, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quando eu fui realizar aquelas atividades da manhã, da tarde, da noite, eu fui muito mais produtivo. Eu não entendi como que Deus fez aquilo. Eu fiquei muito mais produtivo. É como se, quando o Spurgeon fala dessa questão que é ganhar tempo, é como se Deus pegasse o tempo, ele alargasse o tempo. Ele é o dono do tempo, ele é eterno, ele não está limitado ao tempo. Nós somos limitados ao tempo, eu não. É como se ele pegasse o tempo e alargasse o tempo para que você seja mais produtivo naquele dia. Glória a Deus. E aí, quando eu passei a entender isso, eu passei a fazer uma oração muito específica. Eu falei assim: Senhor, a partir de agora, eu vou fazer a parte que ficar. Eu serei responsável por aquilo que eu tenho que fazer. Mas a minha produtividade a partir de agora é força. Eu quero saber o que é o Senhor gerir o meu tempo. Porque se o Senhor é o eterno, o Senhor é o melhor gestor de tempo, porque o Senhor não está limitado ao tempo. O Senhor vê como a gente não vê. Então, a partir de agora, eu quero que o Senhor seja o gestor do meu tempo, para que eu me torne a pessoa mais produtiva, antes de tudo, para a tua obra, para o Senhor, para as demais coisas da terra. E Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele nos abençoa quando a gente ora assim, confiando as demais coisas a Ele, porque Ele vai cuidar quanto ao tempo de cada coisa. C.S. Lewis, ele disse o seguinte: Jesus, ele foi o homem mais ocupado de toda a história, e ainda assim ele não deixava de orar. Não deixava de orar um dia sequer. Já pararam para observar Jesus, o nosso Salvador, o homem mais ocupado de toda a história? Jesus foi o mais ocupado de toda a história. Porque ele veio cumprir a missão mais séria de toda a história. Não teve nenhum homem, com nenhum desenvolvimento aqui na Terra ao longo da história, que teve um compromisso, uma missão mais séria do que a de Jesus. Porque a missão dele era de salvar a humanidade. Era se entregar e morrer por toda a humanidade. Mas a gente vai ver Jesus, ele sempre se retirando para orar. Quantos textos que não tem, que é evidenciado que Jesus se retirava para orar? Tem um dos textos dos evangelhos que vai dizer que Jesus, pela madrugada, ele estava escuro, nem tinha clareado ainda, o sol nem tinha aparecido. Ele se levantava e ia para as regiões desertas para orar. Interessante, é como se a gente fizesse uma leitura mais ou menos o seguinte: é como se Jesus olhasse, já visse as missões que teria naquele dia, aonde que ele teria que pregar, aonde que ele teria que entrar, aonde que ele ia curar, o que ele ia fazer.
buscar a Deus em oração. Oração é dialogar com o Senhor, conversar com o Senhor. Um tempo a gente vai entender de fato, na prática, que a melhor conversa é a conversa com Deus. A melhor conversa é a conversa com Deus. Só que a diferença da conversa com Deus, que não é tipo igual a gente conversa com as pessoas aqui na Terra, e tem uma resposta audível o tempo todo. Eu falo, eu ouço, eu falo, eu ouço. Mas Deus, ele responde de uma forma tão extraordinária, porque eu estou falando com Deus, ele responde me trazendo paz. Eu falo com Deus, ele me responde trazendo alegria. Eu falo com Deus, ele me responde trazendo felicidade. Eu falo com Deus, ele me responde trazendo uma satisfação que o mundo não pode oferecer. É assim que Deus nos responde. É assim que ele nos responde na oração. Nós temos que orar constantemente, orar todos os dias, buscar a face do Senhor em oração. Terceiro ponto, nessa receita, nessa orientação para o verdadeiro avivamento. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a face do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz, versículo muito conhecido: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Meus irmãos, para que a gente receba do Senhor, Ele está disposto. A presença dele está disponível para nós. Nós temos acesso dele a todo momento. Mas para que a gente receba da presença do Senhor e receba o que Ele tem em nossas vidas, nós temos que buscar. Só vai ser dado aquele que pede. Só vai achar quem busca. Quem não está achando não vai buscar nada. Quem não está buscando a verdade não vai achar nada. Só acha quem busca. É só quem está diligentemente buscando que vai achar algo. Deus não vai oferecer, Deus não vai descer com algo tremendo para quem não está buscando, porque senão a pessoa não vai saber nem o que ela está recebendo. Só sabe o valor que está sendo recebido de Deus quando se paga um alto preço por isso. Quem não paga o preço por isso não entende o valor das coisas santas, das coisas espirituais, das coisas que descem do céu. Não adianta. Quem paga o preço para receber isso. A porta só vai se abrir para quem bate, se não bater, não tem abertura de porta. Não existe isso. Eu tenho que bater para que eu receba do Senhor. E aí a gente olha o contexto em que Deus fala com Moisés, e aí Deus vai olhar para a rebeldia do povo de Israel. A gente vai ver Deus o tempo todo evidenciando o seu poder, evidenciando o seu cuidado, no deserto, em todas as situações. E a gente vai ver o povo voltando-se à idolatria, voltando-se à rebeldia, voltando-se à desobediência. E aí Deus vai e diz para Moisés: eu vou destruir o povo. Só que aí Moisés vai e diz: perdoa o pecado deles, porque senão o Senhor pode riscar meu nome do livro da vida. Só que aí Deus vai e diz assim, nessa caminhada, nesse momento em que Deus está conversando com Moisés, que Deus iria mandar um anjo para conduzir o povo agora. Só que Moisés vai e diz para ele nesse diálogo: se tu não fores, se a tua presença não estiver conosco, não nos mande, não mande um anjo para empatar a gente. Porque a gente está indo, e a caminhada é rumo à terra prometida, a terra que manda leite e mel. Mas o que adianta caminhar com o anjo que o Senhor vai tirar? O que adianta pisar na terra prometida se a tua presença não estiver conosco? De nada vale sem a presença do Senhor. A gente pode receber qualquer coisa, a gente pode pisar em qualquer terra, a gente pode sentir qualquer coisa, a gente pode buscar qualquer prazer neste mundo, mas sem a presença do Senhor não adianta nada. Não adianta a gente ter posses, não adianta a gente ter conquistas, não adianta a gente ser reconhecido neste mundo sem ter a presença do Senhor. O que mais vale, a coisa mais valiosa é a presença do Senhor. Nós temos acesso direto a essa presença. Só que nós temos que aprender a deleitar-se nessa
quando Ele quer a minha presença. Nós estamos aqui falando sobre avivamento, vamos receber a meditação sobre avivamento. Em tempos de avivamento, todos os avivamentos que a gente vê na palavra e ao longo da história, a gente vê pessoas famintas e sedentas pela presença do Senhor. Ter fome pela presença do Senhor. Ter sede pela presença do Senhor. Por isso que os avivamentos Deus derrama coisas diferenciadas. Sermões diferenciados, pregações diferenciadas, milagres diferenciados, orações diferenciadas, jejum diferenciado, um mover diferenciado. Coisas acontecem que abalam as estruturas sociais. E o mundo fica sabendo daquilo ali. Tem implicações sociais em todo o mundo. Por quê? Porque há ali um celeiro de pessoas, de servos de Deus, que começaram neles com fome e com sede pela presença do Senhor. E Deus foi derramando, Deus foi movendo, fazendo pelo seu Espírito. Só que nós temos que entender o seguinte: Deus ele tem banquinhos celestiais, ele tem pratos do céu que são tão saborosos. Só que ele não vai entregar esses pratos se os servos dele não demonstrarem fome e sede. Deus não vai pegar um prato do céu, um negócio assim saboroso, um negócio extraordinário, um sabor celestial tremendo, e entregar para servos que não estão demonstrando fome. Aí olha para os servos aqui na terra, ninguém está demonstrando fome pela palavra, pela oração, pelo jejum. Ninguém está demonstrando sede por nada. Deus não vai derramar algo para ele. Interessante que em julho agora, eu pensei em algumas coisas de Deus. Pela fé eu penso em alguns cenários. Na igreja, cenários com pessoas também que eu conheço. E eu fico imaginando coisas que Deus pode fazer. Eu começo a orar em cima disso. E aí várias vezes eu pensei em algumas coisas. E aí eu pensei assim, Senhor, mas que coisa tremenda, hein? Que coisa extraordinária. O Senhor tem todo o poder, o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode se mover no meio das almas, no meio do teu povo, fazer coisas extraordinárias nessa geração. Pessoas se convertendo, pessoas se reconciliando, de todos os cantos. E eu pensando em algumas pessoas em específico. Aí eu pensando, isso é coisa grandiosa. Aí eu senti algo no meu coração. E fosse mais ou menos o seguinte: para que isso aconteça, só depende da sua fome e da sua sede. Se eu encontrar um servo que tem fome e tem sede, eu faço essas coisas acontecer facilmente, tranquilamente. Não tem erro, não tem segredo. Eu só preciso olhar para a terra e observar servos com fome e sede da minha presença na glória. Porque, meus irmãos, a gente anda em santidade, fidelidade, com fome e sede da presença, essa é a escolha. Porque quem tem todo o poder é Ele.